A verdade chocante que transformou uma virgem rejeitada em amante de um homem rico. Clara sempre foi a menina tímida da cidade. Ninguém a notava nas festas típicas, onde o barulho das músicas sertanejas e o cheiro das comidas regionais preenchiam o ar. Ela sentava em um canto, observando os casais dançando, rindo, enquanto a solidão lhe apertava o peito feito um nó. Sua pequena cidade do interior, marcada por tradições que pareciam segurar suas emoções como correntes, não deixava espaço para sonhos de romance. Clara, com suas esperanças em relacionamentos amorosos abandonadas, carregava a inocência de quem nunca conheceu o amor verdadeiro. Mas tudo mudou numa noite, quando, vasculhando o sótão em busca de coisas velhas, ela encontrou um diário que pertenceu à sua avó. A capa de couro estava desgastada, mas o conteúdo, amareladas e cheias de aligrafia inclinada, era um verdadeiro tesouro. Entre os segredos narrados, Clara leu sobre as paixões. Um mundo novo se abria, e com ele a esperança. Clara começou a sonhar, imaginando seu próprio futuro amoroso, longe das sombras de sua cidade conservadora. Nesse meio tempo, a rotina monótona foi interrompida de forma abrupta com a chegada de Alexandre, um homem rico e enigmático que se mudou para a casa ao lado. Ele era tudo que o povo da cidade não era: exótico, misterioso e irresistivelmente atraente. Os rumores sobre ele espalharam-se como fogo em palha seca. Seu passado ninguém conhecia, mas as histórias sobre seu dinheiro e sua beleza deslumbrante tomaram conta das conversas. Clara se viu consumida por uma curiosidade insaciável. E assim, quando os olhares se cruzaram pela primeira vez, Clara sentiu um frio na barriga. Era como se algo a chamasse. Ela sabia que aquela conexão era instantânea. Contudo, o brilho nos olhos de Alexandre escondia uma tempestade. Clara percebeu que havia algo sombrio por trás de sua aura magnética. O peso dos segredos pairava sobre ele. Apenas depois de alguns encontros, Clara soube que Alexandre também se debatia com seus traumas, algo do passado que o assombrava. Quando Clara finalmente percebeu que suas histórias, de alguma forma, estavam entrelaçadas, um nó se apertou em seu coração. Cada sussurro do diário da avó, cada instante ao lado de Alexandre, se transformava em uma linda e aterrorizante tapeçaria de emoções. O que será que estava reservado para eles? O amor poderia ser a libertação que ela tanto buscava, ou seria uma armadilha mortal que a levaria a todas as dores que ela temia? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentiu o coração acelerar a cada encontro com Alexandre. Os sussurros do diário de sua avó misturavam-se aos sentimentos intensos que despertavam nele. Mas, numa tarde que parecia perfeita, tudo mudaria em um instante. Era um sábado ensolarado e Clara estava na pequena praça central, distraída com seus pensamentos. As risadas das crianças brincando e o cheiro de pipoca fresca preenchiam o ar. Mas nada disso parecia alcançar seu coração. Ela esperava ansiosamente pela visita de Alexandre, que havia prometido levá-la a um passeio. O sol reluzia e ela se sentia radiante, como se finalmente estivesse vivendo um capítulo de sua própria história.
Mas, enquanto isso, um grande alvoroço começou a se espalhar pela praça. O murmúrio de vozes inquietas rapidamente se transformou em gritos. Clara olhou em volta, aflita, ao longe. Pode ver pessoas correndo em direção à entrada da cidade com rostos pálidos e olhos arregalados. De repente, o que parecia ser um dia normal se transformou em um pesadelo. Clara ouviu o nome de Alexandre sendo pronunciado em meio ao caos. Ele está envolvido! Ele... As palavras cortaram o ar como facas. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, um velho conhecido da cidade, o Sr. Eduardo, apareceu pálido e ofegante. Clara, você precisa ir! A casa de Alexandre pegou fogo! O incêndio se alastrou rapidamente! Ele parecia desesperado. O quê? Como isso poderia estar acontecendo? Era a casa ao lado, a casa de Alexandre! A imagem do homem misterioso, sempre tão calmo e sereno, veio à mente de Clara. Havia sempre um mistério ao redor dele, algo escondido por trás do charme. Agora ela não sabia se deveria correr para ajudar ou se deveria temer o que isso poderia significar. Com um impulso, Clara correu em direção à casa. A fumaça negra subia e o calor do fogo, mesmo à distância, a fazia recuar. Corações acelerados e rostos preocupados se misturavam em um cenário de desespero. Ouvia sirenes cortando o ar, mas seu foco estava em um único desejo: encontrar Alexandre. Então, através da fumaça, algo chamou sua atenção. Uma silhueta se movia entre as chamas. Alguém lutando contra o incêndio. Clara gritou: Alexandre! Mas sua voz se perdeu no barulho. O que ele estava fazendo lá? Ele não deveria estar nesse inferno. Num movimento instintivo, ela decidiu entrar na casa. Ajeitou os cabelos, respirou fundo e avançou, mesmo com a sensação de que sua vida estava em risco. As chamas craclavam ao seu redor e a fumaça queimava em seus pulmões. Mas um impulso poderoso a levava adiante. E no momento em que a encontrou, a visão desmoronou seu mundo. Alexandre estava ali, mas não só lutando contra o fogo. Ele estava com outro homem, um homem que Clara reconheceu, um oficial de polícia da cidade. Você nem pode me prender! Eu não fiz nada! Gritou Alexandre, os olhos cheios de desespero. Aquela cena tomou o ar do peito de Clara. Sua memória se agitou, revelando pequenas coisas que até aquele momento ficaram escondidas. Conversas apressadas, silêncios pensativos, segredos. Estava cheia de perguntas, e a maior de todas era: e se tudo que ela acreditou sobre Alexandre fosse uma mentira? Os dois se viraram, chocados ao ver Clara. Mas a realidade do momento era mais estrondosa do que qualquer revelação. Ela ficou paralisada diante do que havia testemunhado. O que realmente estava acontecendo? Por que Alexandre parecia ser o centro daquela confusão? O que mais ela ainda não sabia? Um frio percorreu sua espinha. Em meio ao caos e ao medo, Clara percebeu que o amor que começava a brotar poderia se transformar em uma armadilha, prendendo-a em um labirinto de mentiras e segredos devastadores. O que Alexandre estava escondendo? E o mais importante, quem ele realmente era? A cena diante de Clara parecia surreal. O calor das chamas se intensificava e a fumaça envolvia tudo como um manto negro. Enquanto seu coração batia acelerado,
Alexandre e o policial a encaravam com expressões de puro pânico. O que estava acontecendo? Por que Alexandre estava sendo acusado? Qual era a verdade por trás daquele homem que ela começava a amar? Ela queria gritar, perguntar, mas a palavra ficou presa na sua garganta. A visão dos dois juntos em meio ao caos disparava mais perguntas do que respostas. Antes que pudesse processar tudo, um grito atravessou o ar. Muitos voltaram-se para a entrada da casa, onde o senhor Eduardo estava em pé, pálido e trêmulo. Clara, o que você está fazendo aqui? É perigoso! Ele começou a puxá-la pelo braço, mas ela se desvinculou, determinada a entender a situação. Então, em um movimento brusco, Alexandre se adiantou. Clara, espere, eu posso explicar. Mas antes que ele pudesse dizer mais, uma explosão surda ressoou na casa, fazendo as janelas estourarem como se fossem bolhas. Clara se agachou. O coração parecia querer sair do peito. Alexandre! Gritou, mas o som ficou coberto pelo alvoroço. Então, bem quando ela achou que tudo estava perdido, um homem diferente apareceu do outro lado, deslizando pela fumaça. Era um velho conhecido de todos, o Sr. Benedito, o agrônomo. Alexandre, você precisa sair! Seu rosto estava carregado de uma intensidade que Clara nunca vira. Ele parecia saber algo que ninguém mais sabia. As palavras dele ecoaram em sua mente. Você não pode deixar isso acontecer novamente. Revelações. Clara sentiu o estalo no peito. O que você quer dizer com novamente? Sua voz mal era um sussurro. O medo tomando conta. Os erros que você cometeu no passado não podem se repetir. Você precisa se afastar disso. Benedito olhou para o policial e uma compreensão silenciosa passou entre os dois, deixando Clara completamente confusa. O que estava acontecendo? Neste momento, mais uma explosão ressoou, agora mais perto. Era como uma sirene gritando em sua mente. A casa de Alexandre, aquele lugar que antes parecia esconder apenas segredos, agora era um verdadeiro inferno. O pânico ao redor aumentou. As pessoas gritavam, tentando conter o fogo, outras buscando segurança. Todos estavam focados nas chamas, menos ela. Clara não conseguia desviar o olhar de Alexandre. Ele estava ali, desesperado, mas sua expressão mudara. Um frio a envolveu. Ela viu um traço de algo profundo em seu olhar, mas não era só medo. O que mais existia ali? A sombra de uma verdade oculta, talvez? Então, num movimento ousado, Clara se voltou para Benedito. O que ele fez? O que está acontecendo aqui? Sua voz estava firme, mas dentro, um turbilhão de sensações a consumia. Ela precisava saber. Um silêncio caiu por um breve momento. Alexandre olhou para os dois. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. O caos ao redor, as chamas devorando a madeira envelhecida, tornaram-se pano de fundo para algo mais sombrio. O policial olhou para ele, e um relance de compaixão atravessou seu semblante. Clara, isso não é o que parece. Alexander está envolvido em algo muito maior. O tom de Benedito estava pesado, como se estivesse carregando o peso de segredos antigos. E então, sem aviso, Alexandre gritou: "Parem! Eu não sou quem vocês acham que sou!" Sua revelação ecoou e Clara congelou. Eu estou sendo perseguido. Quando o incêndio começou, era uma armadilha. E com aquelas palavras, o chão sob seus pés pareceu desmoronar. A imagem de Alexandre, o homem que ela começou a amar, se dividiu em 1000 fragmentos. Ele não era apenas um homem rico, mas alguém cercado por uma rede de mentiras.
Clara sentiu um nó se apertar em seu estômago. O que mais ele estava escondendo? Qual era a realidade que ele estava vivendo? E mais importante, a conexão que eles tinham se baseava em quê? Em sentimentos reais ou apenas em ilusões? A fumaça aumentava e o caos se tornava insuportável. Clara não sabia mais em quem confiar. O que ela faria a seguir? Um impulso a fez olhar fixamente para Alexandre, que estava prestes a desmoronar com o peso da verdade. O que mais estaria por vir? Clara paralisou diante da revelação de Alexandre. Ele não era quem ela pensava, e o medo a envolveu como um manto. As chamas ainda dançavam ao redor, mas seu foco estava apenas nele. Uma armadilha? Ela repetiu, a mente acelerada tentando processar tudo. Por que ele não havia dito nada? Que segredos estavam escondidos atrás daquele sorriso encantador? A tensão na sala era palpável e o perigo iminente se tornava cada vez mais real. Ouvindo a sirene se aproximando, Clara percebeu que o tempo estava se esgotando. Mas antes que pudesse exigir mais respostas, o policial começou a andar em direção a Alexandre. Selena, onde está ela? O tom urgente na voz do oficial fez o coração de Clara parar. Quem era Selena? A expressão de desespero no rosto de Alexandre fez uma sensação gelada descer pela espinha dela. Por favor, isso não é o que você pensa, disse Alexandre, os olhos brilhando com um pânico que Clara nunca tinha visto antes. A fumaça agora envolvia tudo, e ela mal conseguia respirar. O que estava acontecendo naquela casa? O passado de Alexandre era uma montanha-russa de mistérios. E ela caiu no meio da queda. Ela está em perigo. Não posso deixar que isso aconteça de novo. Ele implorou, e esses últimos palavras ecoaram em Clara, fazendo nó em seu coração apertar ainda mais. O que ele havia feito no passado? O que acontecera com Selena? De repente, uma figura familiar surgiu do tumulto. Era sua avó, Dona Lúcia, que Clara não via há anos. O olhar dela estava fixo em Alexandre, e os olhos brilhavam com uma mistura de reconhecimento e preocupação. Alexandre, o que você está fazendo aqui? Você prometeu que nunca voltaria. O choque atravessou a praça. As chamas tornaram-se secundárias diante da revelação. Clara sentiu sua mente rodar. Promessa? Que relação haviam eles? Dona Lúcia não deveria conhecer Alexandre. A confusão aumentava e cada pergunta pressionava seu coração. Clara, você não entende! Eu estou tentando protegê-la! Alexandre gritou, a voz carregada de emoção. Selena, ela está presa. Eu não posso deixar que mais ninguém sofra. As palavras dele foram como um raio que iluminou uma noite sem estrelas. Ela é sua irmã? O desespero tomou conta de Clara. Se Selena era de fato irmã de Alexandre, por que ele não havia mencionado isso? Ele estava envolvido em algo ainda maior do que ela podia imaginar. Eu não posso deixar que a história se repita, gritou Alexandre, olhando para a casa em chamas. Mas antes que pudesse continuar, a casa explodiu em uma nuvem de fumaça e um denso calor a atingiu. Clara recuou, as chamas agora um monstro voraz. E então um grito cortou o ar. Era Selena, sua voz desesperada, ecoando entre as chamas. Clara olhou para Alexandre. A angústia em seu rosto se transformou em determinação. Ele começou a correr em direção ao fogo. Alexandre, espera! Clara gritou, mas a urgência em seus olhos disse tudo. Ele não podia deixá-la para trás novamente. Em uma fração de segundos, Clara fez uma escolha.
Mesmo sabendo que o fogo poderia consumir, ela seguiu Alexandre. Eu não vou abandoná-lo. Com cada passo, o calor se intensificava e a fumaça começou a dançar ao seu redor. Clara lutou para ver, para respirar. O que ela faria se estivesse prestes a desmascarar todos os segredos que cercavam aquele homem? E o que aconteceria se encontrasse Selena lá dentro? Uma nova cadeira se formava entre eles, algo que poderia dividir a cidade e todos ao seu redor. Enquanto avançavam, cada canto da casa parecia gritar por socorro. Clara precisava saber a verdade. E antes que sua mente pudesse concluir uma única linha de pensamento, algo surpreendente aconteceu. Uma porta se abriu à frente deles, revelando uma mulher. Era Selena, com os cabelos chamuscados e a respiração ofegante. Alexandre. O que você está fazendo aqui? A voz dela era cheia de raiva e medo. Clara parou abruptamente. As peças desse quebra-cabeça estavam se encaixando. Mas não da maneira que esperava. Por que Selena estava tão brava? E quem realmente estava tentando proteger quem? A tensão no ar se tornava palpável. Um clímax prestes a explodir em uma revelação ainda mais devastadora. Com a sala ainda pegando fogo e o tempo se esgotando, Clara percebeu que não só o amor, mas a verdade se tornava uma chama mais perigosa do que qualquer outra. E nesse momento, a única certeza que tinha era que o próximo passo poderia mudar tudo para sempre. Clara paralisou diante da revelação de Alexandre. A fumaça ao redor parecia se espessar. O calor das chamas arrebentando como um rugido distante. Uma armadilha? Ela sussurrou, sentindo o mundo desmoronar ao seu redor. O que ele tinha feito? O que mais estava escondendo? Todos os momentos que compartilhavam agora pareciam repletos de sombras. Selena estava ali, com a respiração ofegante, e Clara não sabia o que pensar. Alexandre, você tem que nos explicar. Ela olhou para o irmão, o desespero estampado no rosto dele. Selena, o que você faz aqui? Você precisa sair. Alexandre gritou, estendendo a mão na direção dela, mas a tensão no ar era palpável. Você não pode ficar. A cidade inteira está em perigo. As chamas devoravam a madeira. Cada estalo um lembrete do tempo que se esgotava. O que você está escondendo sobre o incêndio? O que está acontecendo com você, Alexandre? O pavor brotava em Clara, mas a necessidade de entender era mais forte. Selena, de repente, começou a chorar. Você mentiu para mim. Você prometeu que nunca mais iria se envolver com isso. O olhar dela se voltou para Clara, como se ela esperasse que a amiga instalasse uma esperança. Ele está em apuros por causa disso. Em apuros por causa do quê? Clara não conseguia mais acompanhar o jogo de palavras entre eles. Seu coração batia como um tambor. Selena, por que vocês não me contaram antes? O que está acontecendo? Clara, apenas confie em mim. Eu não estou aqui para te machucar, disse Alexandre, um véu de desespero em seus olhos. Clara queria acreditar nele, mas tudo parecia tão sombrio. A casa estava pegando fogo e as palavras dele pareciam mais fumaça do que verdade. Quando a fumaça começou a encher o lugar, ela percebia que o tempo estava se esgotando. A explosão anterior repercutiu em seu peito e, de repente, uma sirene soou mais próximo. O oficial de polícia, o mesmo que estava com Alexandre, estava aos poucos se aproximando, seus olhos espelhando um caos interno. Senhor, precisamos evacuar todos, gritou o policial, interrompendo os olhares aterrorizados que trocavam entre si. Selena, entre comigo, nós temos que sair, ordenou Alexandre. Mas nesse momento,
A mulher que estava na porta se virou. Clara segurou a respiração. E então, uma sombra se destacou da fumaça e um terceiro indivíduo emergiu, uma figura temida por todos, Senhor Raul, o fazendeiro da cidade, que havia desaparecido 3 semanas atrás. Seu rosto estava sujo e seus olhos, como se carregassem os segredos do mundo, brilhavam com desespero. Você não pode fazer isso, Alexandre! Exclamou Raul. Eles estão atrás de você! Eles vão acabar com todos nós! Clara sentiu seu sangue gelar. Quem está atrás dele? O que você está dizendo? As palavras saíram de seus lábios como um sussurro, mas o olhar de Raul dizia tudo. Os homens que incendiaram sua casa, eles não estão apenas atrás de você, mas da sua família. Não é apenas uma armadilha, é uma caçada. A revelação ecoou na mente de Clara como um trovão. O coração dela se apertou e a realidade de Alexandre se despedaçou, bem diante dela. Família? O que ele tem a ver com você? Clara não entendia. A conexão entre Raul e a história de Alexandre parecia mais profunda do que ela imaginava. Nós somos aliados. Você não entende. Eles querem todos os que sabem a verdade. E agora você está no meio disso, Clara. Raul estava prestes a explodir de raiva e medo. O que estava acontecendo? Todas as peças, todas as promessas de amor cederam lugar a um labirinto de mentiras. O que mais Alexandre escondia? E quem eram essas pessoas que queriam destruí-los? Alexandre! Clara gritou de novo, a voz transbordando de dor. O que você não me contou? Quem é você realmente? A casa, agora quase em colapso, parecia estar testemunhando um desenrolar muito mais sombrio do que nunca. No meio da fumaça e do caos, o amor de Clara por Alexandre enfrentava um abismo que ela mal podia imaginar. Algo mudava no ar, e tudo que ela acreditava ter construído estava prestes a desmoronar. Como ela sairia dessa? Qual seria o preço a pagar pela verdade? E mais importante, seria esse amor forte o bastante para resistir a tudo? Clara paralisou diante da revelação de Alexandre. A fumaça ao redor parecia se espessar, o calor das chamas arrebentando como um rugido distante. Uma armadilha! Ela sussurrou, sentindo o mundo desmoronar ao seu redor. O que ele tinha feito? O que mais estava escondendo? Todos os momentos que compartilhavam agora pareciam repletos de sombras. Selena estava ali, com a respiração ofegante, e Clara não sabia o que pensar. Alexandre, você tem que nos explicar! Ela olhou para o irmão, o desespero estampado no rosto dele. Selena, o que você faz aqui? Você precisa sair! Alexandre gritou, estendendo a mão na direção dela. Mas a tensão no ar era palpável. Você não pode ficar. A cidade inteira está em perigo. As chamas devoravam a madeira. Cada estalo, um lembrete do tempo que se esgotava. O que você está escondendo sobre o incêndio? O que está acontecendo com você, Alexandre? O pavor brotava em Clara, mas a necessidade de entender era mais forte. Selena, de repente, começou a chorar. Você mentiu para mim. Você prometeu que nunca mais iria se envolver com isso. O olhar dela se voltou para Clara, como se ela esperasse que a amiga instalasse uma esperança. Ele está em apuros por causa disso. Em apuros por causa do quê? Clara não conseguia mais acompanhar o jogo de palavras entre eles. Seu coração batia como um tambor. Selena, por que vocês não me contaram antes? O que está acontecendo? Clara, apenas confie em mim. Eu não estou aqui para te machucar, disse Alexandre, um véu de desespero em seus olhos. Clara queria acreditar nele, mas tudo parecia tão sombrio. A casa estava pegando fogo e as palavras dele pareciam mais fumaça do que verdade. Quando a fumaça começou a encher o lugar, ela percebia que o tempo estava se esgotando. A explosão anterior repercutiu em seu peito e, de repente, uma sirene soou mais próximo. O oficial de polícia,
O mesmo que estava com Alexandre. Estava aos poucos se aproximando, seus olhos espelhando um caos interno. Senhor, precisamos evacuar todos, gritou o policial, interrompendo os olhares aterrorizados que trocavam entre si. Selena, entre comigo. Nós temos que sair, ordenou Alexandre. Mas, nesse momento, a mulher que estava na porta se virou. Clara segurou a respiração. E então, uma sombra se destacou da fumaça e um terceiro indivíduo emergiu. Uma figura temida por todos. Senhor Raul, o fazendeiro da cidade, que havia desaparecido 3 semanas atrás. Seu rosto estava sujo e seus olhos, como se carregassem os segredos do mundo, brilhavam com desespero. Você não pode fazer isso, Alexandre, exclamou Raul. Eles estão atrás de você. Eles vão acabar com todos nós. Clara sentiu seu sangue gelar. Quem está atrás dele? O que você está dizendo? As palavras saíram de seus lábios como um sussurro, mas o olhar de Raul dizia tudo. Os homens que incendiaram sua casa, eles não estão apenas atrás de você, mas da sua família. Não é apenas uma armadilha, é uma caçada. A revelação ecoou na mente de Clara como um trovão. O coração dela se apertou e a realidade de Alexandre se despedaçou bem diante dela. Família? O que ele tem a ver com você? Clara não entendia. A conexão entre Raul e a história de Alexandre parecia mais profunda do que ela imaginava. Nós somos aliados. Você não entende. Eles querem todos os que sabem a verdade. E agora você está no meio disso, Clara. Neste momento, algo surpreendente aconteceu. A porta da casa ao lado se abriu, revelando um grupo de homens encapuzados, armados. Clara ficou paralisada. Como eles chegaram lá? Saia da frente! Gritou um dos homens, e as máscaras em seus rostos pareciam tão malignas que Clara sentiu o sangue esfriar. Um deles atirou para o alto. O som do tiro ecoou e fez todo mundo se encolher. Nós viemos buscar o que é nosso. O homem gritou, a voz cortante como aço. Clara olhou para Alexandre, que estava mais pálido do que nunca. Eu não posso deixar que te peguem, ele disse, pegando a mão de Clara e puxando-a para mais perto. Mas ao mesmo tempo, o medo tomava conta dele. Selena! Vamos! Alexandre gritou. Mas antes que pudesse dar um passo, o grupo de homens avançou. A tensão no ar era palpável. Era como se o tempo tivesse parado. E então, como se tudo estivesse prestes a explodir, o fogo atrás deles não era o único perigo. Clara sentiu que a verdade estava prestes a ser revelada. Mas não da maneira que esperava. O passado de Alexandre, os segredos, tudo estava se entrelaçando em uma rede mortal. Um deles se virou para Clara. E em um momento de terror absoluto, ela reconheceu aquele rosto. Era alguém que conhecia muito bem. Era um velho amigo. Alguém que nunca deveria estar ali. Clara. Você não deveria estar aqui. O choque foi como um tapa no rosto. Aquela conexão estranha fazia tudo que ela acreditava saber desmoronar. Quem eram essas pessoas? E o que mais Alexandre estava escondendo? O tempo parecia escorregar entre seus dedos, enquanto a tensão se acumulava. E tudo que ela podia fazer era esperar. O que aconteceria a seguir? Qual seria o preço a pagar pela verdade? Clara congelou, tentando processar a revelação de Raul. Homens encapuzados ocupavam a entrada da casa, e a sensação de estar cercada por um campo de batalha estava mais próxima do que nunca. O rosto familiar que apareceu entre os terroristas não era só um estranho. Era o Carlos, um amigo de infância,
alguém que ela acreditava conhecer. Carlos, o que você está fazendo aqui? A incredulidade quase a fez tropeçar. Os outros, presos em um pânico crescente, trocavam olhares de confusão. Clara, não é hora de conversar. Alexandre a puxou pela mão, mas o garoto estava ali, implorando. Clara, precisamos de você. Isso é maior do que todos nós. Eles estão procurando por você também. As palavras dele cortaram como uma faca. Procurando por mim? Por quê? O nó na garganta dela parecia cada vez mais apertado. A fumaça estava tão densa que mal conseguia ver o rosto de Alexandre, porque você sabe a verdade. Você não se lembra? Os olhos de Carlos brilhavam de um jeito que misturava medo e desespero. Por que não nos contou que você encontrou o diário da sua avó? A revelação a atingiu como uma pancada na cara. O que ele queria dizer com isso? O diário, a verdade que estava escondida nas páginas amareladas, agora tinha um peso muito maior. Você está dizendo que o que estava lá tem a ver com tudo isso? Sim, a partir do momento que você leu, as coisas mudaram. Eles estão atrás de nós. Aquela história não é apenas contos de amor, Clara. São segredos que colocam todos em perigo. A conversa parecia um pesadelo que se desenrolava em câmera lenta, cada palavra soando mais pesada que a última. Mas a tensão não teve tempo para crescer. As chamas rugiram e os homens encapuzados começaram a avançar. Saiam da frente! O grito cortou o ar e ecoou nas paredes em desmoronamento da casa. A multidão na praça estava em pânico, mas Clara só conseguia olhar para Alexandre. Sua expressão misturava determinação com uma angústia que ela nunca imaginara ver. Eu não vou deixar você, Alexandre! Ela gritou, sacudindo a mão dele para evitar que ele se jogasse na linha de fogo. Mas a mão dele estava firme na dela. Era como se algo mais profundo estivesse ligando-os. Algo que fazia o coração dela pulsar e a mente se embaralhar. Não é só isso, Clara! Ele gritou de volta, seus olhos centelhas de determinação. O fogo não é apenas um acidente, é uma mensagem. Ponto. Antes que qualquer um pudesse compreender, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão voltou a ecoar e o teto da casa desabou. O calor os envolveu e Clara sentiu como se estivesse em um forno. A visão perdia o foco e tudo o que conseguia ouvir era o grito da multidão e o rugido das chamas. O pânico tomou conta dela. O abraço único e seguro de Alexandre era a única âncora nessa tempestade. Clara! Selena! Alexandre gritou, forçando a voz sobre a confusão. Clara girou, mas não havia sinal de sua amiga. A tensão desapareceu e antes que Clara pudesse entender o que estava acontecendo, o estampido ecoou pela casa. Um tiro! Do lado de fora, a multidão aplaudiu e os homens encapuzados pareciam agitados. Você não pode me parar! Um dos homens gritou e Clara reconheceu o sotaque. Era o chefe da gangue. Um lembrete sombrio de que o passado estava de volta para assombrá-los, bem na frente dela. O que realmente estava acontecendo? As peças do quebra-cabeça ainda não estavam completas, mas uma verdade se assomava no horizonte. Uma revelação prestes a desabar. O que ela havia lido no diário? E quanto isso afetava não só a vida de Alexandre, mas a dela também. Clara, você tem que correr agora! Carlos ordenou, e enquanto puxavam Alexandre e Selena para fora, ela sentiu que tudo o que conhecia estava desmoronando. Mas e você? O que vai acontecer com você? A preocupação a consumia. Eu vou ficar e lutar. Carlos respondeu, determinado. Você é importante demais. Temos que salvar o que podemos. Nesse instante, a compreensão a atingiu como um golpe. A verdade vinha à tona,
como água borbulhante, uma tempestade prestes a explodir. O custo de se envolver com Alexandre seria mais alto do que ela imaginava. Havia segredos que desafiavam a própria vida, e agora ela estava no meio do fogo cruzado. Clara, não olhe para trás! Foi a última coisa que ouviu de Alexandre. Sua voz abafada pelo estrondo. E enquanto todos corriam para a saída, o profundíssimo peso da incerteza pairava no ar. Ela não sabia o que estava por vir, nem no futuro dela e de Alexandre. Mas a única certeza era que tudo na vida dela estava prestes a mudar de forma irreversível. Clara sentiu a mão de Alexandre apertar a sua com força, o desespero estampado em seu rosto. Vamos, precisamos sair agora! Ele puxou-a com intensidade e Clara começou a correr, mas tudo parecia um pesadelo. O calor das chamas nas costas queimava como um aviso. Carlos estava à frente, gritando para todos se moverem. O pânico se espalhou quando os homens encapuzados avançaram, suas expressões revelando uma determinação fria. Clara podia sentir o coração na garganta. As palavras de Carlos ainda ecoavam em sua mente. Eles estão procurando por você. E enquanto a realidade do momento se tornava mais sombria, um estrondo atrás dela fez Clara parar. O teto da casa desabou em uma nuvem de fumaça e cacos de madeira. Ela virou-se, o horror tomando conta. Se Alexandre não fugir, tudo acabaria. No entanto, antes que pudesse puxá-lo para fora, uma figura familiar se destacou das sombras. A voz de Dona Lúcia, sua avó, cortou o ar. Clara, você precisa ouvir! Ela estava ali, mas não como uma simples espectadora. Clara mal podia acreditar. O que ela estava fazendo no meio desse caos? Vovó, o que você... Clara ficou aturdida. A avó era uma presença tranquilizadora, mas aquele ambiente era tudo exceto seguro. Ouvindo as sirenes cada vez mais próximas, a urgência crescia. E então, algo na expressão de Dona Lúcia fez o sangue de Clara gelar. Eu sei sobre o diário! Clara! Ele guarda segredos! Segredos que podem nos matar. As palavras de sua avó ressoaram como um sino em sua mente. O diário? O que mais poderia estar escondido nas páginas amareladas que Clara havia lido? Você não pode se envolver mais com Alexandre! Clara hesitou, confusa. Mas por quê? Ele é importante para mim. O desespero se misturava à necessidade de entender. Os olhares de Carlos e Alexandre se encontraram, cada um com a sua própria tensão sufocante. Não é apenas isso, Clara. Dona Lúcia disse, sua voz carregada de tristeza. A família de Alexandre, eles têm um passado cheio de mentiras. O que você não sabe é que ele não é quem você pensa. O coração de Clara disparou. Sua avó parecia estar prestes a desvelar um segredo devastador. O que você quer dizer com isso? Então, sem aviso, uma nova explosão atingiu a casa e Clara mal teve tempo de reagir. O chão sob seus pés tremeu, lançando-a para frente. A fumaça se espessou e a dor a envolveu quando ela tocou o chão. Mas no instante seguinte, viu Alexandre ser puxado para trás, em direção a um dos homens encapuzados. Não! Clara gritou, mas a figura mascarada segurou Alexandre com força, seus olhos frios e implacáveis. Foi nesse momento que um pensamento chocante atravessou sua mente. Poderia aquele homem ser um aliado? Os homens não estavam apenas atrás dele, mas da própria verdade. Enquanto a fumaça a envolvia, Clara levantou-se, determinada a salvar Alexandre. E foi nesse instante que ela viu a luz refletindo em algo metálico no bolso de Carlos. Carlos, o que é isso? O amigo hesitou, e Clara imediatamente percebeu em seu olhar que ele escondia algo, um revólver. Antes que ela pudesse dizer mais, um grito cortou o ar. Clara! Era Selena, reaparecendo entre as chamas. A expressão dela
era de terror. Você não entendeu. Eles vão nos matar. Selena olhou para a avó. Vó, você sabe que eles estão atrás de mim também, certo? Estamos todos em perigo. E ao ouvir isso, Clara sentiu a realidade voltar a ficar mais turva. O que mais ela não sabia sobre a família? Sobre o passado de Alexandre? Sem qualquer aviso, Dona Lúcia fez um movimento brusco em direção a Selena. Você não é quem você diz ser. A declaração abalou Clara até a raiz. O olhar de Selena falhou, e a multidão ao redor param atrás delas, paralisada, temendo o que estava prestes a ser revelado. O que você quer dizer com isso? Selena estava confusa e apavorada, mas a raiva rapidamente tomou conta de seu rosto. Você está mentindo! Mentindo! O tom da avó tinha uma segurança que Clara nunca tinha visto antes. Tudo perdeu seu sentido. Os amigos, os segredos, e fica claro que havia algo muito mais profundo, muito mais sinistro por trás de tudo isso. E assim, com o calor e o caos em volta, Clara se viu mergulhada em um abismo interminável de dúvidas, reviravoltas e segredos. O que estava acontecendo? E neste tumulto, quem poderia realmente ser confiável? As chamas ameaçavam consumir tudo, e o que restava da verdade poderia ser a única chave para a sobrevivência. Clara congelou, tentando processar a revelação de sua avó. Uma sombra se estendeu pelo seu coração, enquanto a fumaça se espessava ao seu redor. O que Dona Lúcia queria dizer com aquilo? O ar parecia pesado, como se os segredos que estavam prestes a ser revelados também pudessem consumi-la em chamas. Eu não sou só sua avó. Eu faço parte dessa história, Dona Lúcia continuou, a voz tremendo mais firme. Eu conheci a família de Alexandre muito antes de você nascer. Havia um pacto que não deveria ter sido quebrado. As palavras dela eram como pancadas. Clara olhou para Alexandre, seu coração balançando entre amor e dúvida. O que você escondeu de mim, Alexandre? Ela precisava saber, mas o pânico a consumia. O calor das chamas rugia atrás deles. Mas ali, naquele momento, o tempo parecia ter congelado. Os homens encapuzados ainda cercavam a casa, suas figuras sombrias ganhando vida sob a luz do fogo. A tensão na sala era quase palpável. Alexandre deu um passo em direção a Clara, mas antes que pudesse falar, outro dos homens armados gritou: "Calha a boca! Vão todos pagar!" O tom ameaçador ecoou pela casa, causando um arrepio em todos ali. Mas Dona Lúcia não se intimidou. Se você não contar a verdade, o que sucedeu um dia se repetirá. E Clara vai sofrer por isso. A avó lançou um olhar profundo em direção ao grupo, seus olhos brilhando com uma força que Clara mal reconhecia. Então, uma organização e liderança estranhas começaram a se dissolver no ar pesado da sala. Com um movimento rápido, Dona Lúcia puxou um antigo colar do pescoço e o colocou em frente a Clara. Era uma peça familiar, um emblema que Clara tinha visto poucas vezes antes. Isso é a chave, Clara. É o que eles querem. Instantaneamente, tudo começou a fazer sentido, mas ao mesmo tempo, uma confusão terrível tomou conta dela. Vovó, isso é? O que é isso? O que mais ela não sabia? As peças do quebra-cabeça começavam a se conectar de maneira inquietante. Meus pais, Clara, eles estavam envolvidos em algo muito maior. Um segredo que pode destruir nossas vidas. Dona Lúcia respondeu, a voz quase sufocada pelo medo. A casa estava pegando fogo, mas a revelação dela se parecia mais letal que qualquer chamas ao redor. O olhar de Carlos se widening, assim como a expressão de terror no rosto de Selena. O grupo ao redor começou a murmurar.
o clima pesando conforme cada um tentava entender a magnitude da revelação. Quem são seus pais de verdade? Carlos questionou, a voz tremendo. O grupo preso na sala tremia e a adrenalina pulava em cada um deles. Eles foram assassinos, Clara, por causa desse colar, por causa do que ele simboliza. A avó continuou, suas palavras cortando o ar. E agora, eles estão atrás de você para eliminar qualquer vestígio. Nesse momento, um homem encapuzado se aproximou, se destacando na fumaça. Todo mundo, para fora! Ele apontou a arma e a dinâmica mudou. A tensão cresceu vertiginosamente. O vamos acabar com todos aqui. Clara, em meio à confusão, sentiu seu coração pulsar. O colar em suas mãos parecia queimá-la. Não era apenas um pedaço de metal. Era um símbolo. Um símbolo que agora pesava sobre seus ombros. Rápido, Clara! Vamos! Agora! Alexandre gritou, puxando-a mais perto enquanto o caos aumentava. A necessidade de fugir, de escapar, encobrindo a necessidade de entender. Mas e a verdade? O que tudo isso significava? Selena, Carlos, venham! Clara gritou, sua mente agitada. Mas antes que pudessem se mover, a casa explodiu em uma grande bola de fogo. Nesse momento de devastação, tudo se apagou. Clara fechou os olhos, mas em um último lampejo viu a expressão horrorizada de Alexandre e o colar se soltando de suas mãos, caindo lentamente ao chão. Clara, ela ouviu ele gritar, mas ao abrir os olhos novamente, tudo estava em silêncio. O local que antes era lar, agora estava reduzido a escombros. O calor desaparecido, mas o vazio em seu coração permanecia. E então, no meio da fumaça, Clara viu uma silhueta familiar. Um rosto que ela nunca esperou ver novamente. Era seu pai. Clara! Ele gritou, os olhos brilhando de uma mistura de tristeza e alívio. O que ele estava fazendo ali? A história estava prestes a ficar ainda mais complicada. Clara sentiu um frio na espinha. O que mais estava escondido? E o que realmente significava para todos eles? Clara mal podia acreditar no que seus olhos estavam vendo. Seu pai, que ela pensou ter perdido para sempre, estava bem ali, em meio aos escombros e à fumaça. Pai! Ela gritou, seu coração acelerando. Ele se aproximou, um olhar de preocupação misturado com alívio em seu rosto. Clara! Eu vim o mais rápido que pude. Ele a puxou para um abraço apertado, a sensação de segurança enfrentando o caos que a cercava. Mas a adrenalina ainda pulsava forte. O que está acontecendo? Temos que sair daqui! Clara disse, sem conseguir tirar os olhos de Alexandre e de sua avó, que trocavam olhares intensos enquanto Carlos e Selena estavam ali, sem saber o que esperar. O som do fogo crepitando e as chamas lambendo tudo ao redor tornavam tudo mais urgente. Eu vou te explicar tudo depois, mas precisamos fugir agora! O pai dela puxou-a para mais perto, enquanto Alexandre ainda lutava para se libertar do homem encapuzado. Alexandre! Clara gritou, mas a fumaça impediu de ver claramente. O ar estava quente e pesado, e ela não conseguia ignorar o medo que apertava seu peito. Eu não posso deixá-lo. Clara se virou, determinada, mas seu pai segurou gentilmente seu braço. Clara, você precisa confiar em mim. A vida dele, a sua, tudo isso é muito maior do que nós. Eles estão atrás de segredos que podem nos destruir. E foi aí que algo estalou. Alexandre finalmente conseguiu se desvencilhar do agarrão e correu em direção a Clara. Não sou uma ameaça. Temos que confiar um no outro. Ele disse quase ofegante. O momento estava carregado de emoção e tensão. Os homens encapuzados estavam prestes a avançar novamente. Mas a angústia nos rostos era poderosa. Precisamos do colar!
gritou Dona Lúcia, segurando firme a joia nas mãos. Clara olhou para o colar, a percepção de seu simbólico vindo à tona. É isso que eles querem? Ela perguntou, o questionamento ecoando em sua mente. Mas antes que alguém respondesse, o homem encapuzado mais próximo levantou a arma novamente, a tensão se acumulando. E então, em um instante, o mundo desacelerou. Dona Lúcia deu um passo à frente. Não faça isso! Se você quiser o colar, vai ter que passar por nós. A bravura da avó era admirável mesmo em meio ao terror, mas Clara sabia que as chances eram baixas. O tempo estava se esgotando. Ouvindo as sirenes mais próximas, Clara teve uma ideia. Espere! Se formos juntos, podemos sair por trás da casa. A câmara estava cheia de fumaça, mas ela sentiu que a esperança ainda existia. O grupo trocou olhares uns com os outros e a confiança começou a se formar. Então vamos! Alexandre exclamou. Entrelaçando suas mãos, eles começaram a correr juntos. As chamas atrás deles, tentando alcançá-los enquanto se moviam em direção à saída. Cada passo pesado, cada batida do coração ecoando na cabeça de Clara. Vamos! Rápido! Carlos puxou Selena pela mão e seu pai seguia logo atrás, focando na saída. O caos estava no caminho, mas a determinação os empurrava para frente. Clara, com a adrenalina batendo forte, não conseguia deixar os mistérios para trás. O que mais sua avó sabia? A história dela com a família de Alexandre parecia muito mais profunda do que imaginava. Finalmente, eles conseguiram sair para o ar fresco da noite, a visão da cidade iluminada antes deles. Clara respirou fundo. Mas não havia tempo para comemorações. Os homens encapuzados ainda estavam atrás deles. Dividam-se! Dona Lúcia gritou. Vocês têm que se proteger. Os grupos se separaram e as incertezas pesadas ameaçavam o alívio que sentiam. Clara agarrou a mão de Alexandre. O que fazemos agora? Seus olhos refletiam preocupação. Ele respondeu, precisamos desvendar essa história e descobrir a verdade juntos. Em meio à confusão, à dor e ao caos, um fio de esperança se formava. A resistência da verdade os unia, e a ligação entre eles parecia ainda mais forte do que o fio invisível que os atraiu desde o início. Mas será que conseguirão enfrentar tudo juntos? O mistério do passado ainda pairava sobre eles, e novas verdades estavam prestes a emergir. E se você gostou desse final e quer saber o que vem a seguir, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu nesta história. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.